Bom dia, gente. Eu sou Altamir, né? Eu sou consultor de desenvolvimento humano e meu principal papel é ajudar vendedores do ramo de moda no varejo a conseguirem o salário de 5K em 3 meses, né? Independente se você é novo nessa profissão ou se você está há bastante tempo, né? Todo mundo pode conseguir, é só se esforçar aí. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é a apresentação do produto. Embora o vendedor tenha um papel muito grande na hora de se mostrar um profissional que o cliente espera, o produto é o principal motivo pelo qual o cliente vai à loja. Então, apresentá-lo com eficiência é primordial para a venda. Então, Altamir, me explica aqui um pouquinho melhor sobre esse assunto. O que é exatamente apresentação de produto? Apresentar o produto, ele tem dois objetivos principais. Um é o cliente visualizar que aquela mercadoria vale a pena ser adquirida. E através, né, de uma apresentação onde você consiga mostrar o que aquele produto vai fazer pelo cliente, fica muito mais fácil dele entender que ele deve comprar com você, né, ao invés do concorrente. Outro motivo muito importante da demonstração, né, é você fazer com que ele sinta que o produto já é dele, ou seja, o Entendi. desejo de posse, né, que é quando você, ao tentar fazer ele se imaginar com a peça, ao estimulá-lo a tocar, experimentar no produto, ele sinta que aquele produto, né, não é mais da loja, mas já faz parte do armário dele, né, ou do closet dele. Né? Isso que é muito importante na demonstração, é conseguir esses dois pontos. E Altamir, me explica aqui, explica pra gente o que não é exatamente essa ferramenta de saber apresentar o produto. Tem gente que deve utilizar e não faz da melhor maneira. Como é que funciona isso? O que não é apresentação de produto? Se eu, se eu falei que a demonstração do produto, né, você deve valorizá-lo e até mesmo fazer com que o cliente se sinta dono antes mesmo de comprar, né, alguns vendedores fazem de uma forma, digamos, pouco profissional ou pouco pertinente. A frase mais famosa de todo vendedor, quando o cliente, por exemplo, de moda, sai da cabine e o cliente pergunta o que você achou, ele fala: Nossa, tá lindo, é a sua cara. Toda vez que você fala que tá lindo, é irrelevante para o cliente tomar decisão, porque você pode falar de qualquer coisa para qualquer um. Então Entendi. vamos lá, vamos entender isso. Posso entrar mais um pouquinho a fundo? Pode. Que lá na frente a gente vai esmiuçar esse jeito certo e esse jeito errado de fazer, tá? Um pouquinho mais na frente aqui na live. E agora, me explica pra gente por que saber apresentar o produto de uma maneira eficiente é uma oportunidade, é um atalho para o vendedor de moda varejo conseguir chegar nos 5.000 reais de salário. O grande lance é que quando o cliente vai na sua loja ou você está abordando ele, seja digitalmente, seja por telefone, o cliente hoje em dia cada vez mais é prudente ao gastar o dinheiro. Então, ele vai ter algumas objeções, por exemplo, o cliente sempre quer fazer o melhor negócio. Apresentar o produto é mostrar para ele que ele está fazendo um excelente negócio, então ele vai tomar mais rápido a decisão, vai se sentir mais seguro com a compra e, óbvio, você vai converter mais clientes. Não só converter mais clientes, mas também vender mais para aquele cliente, satisfazendo melhor, né? Montando produções completas. Então a demonstração do produto, ela, né, te encurta o caminho para chegar a esse valor, para chegar aos 5K. Se você tentar vender sem apresentar o produto da forma correta, isso se torna muito mais difícil, porque o vendedor ele se acha de vez em quando a peça principal do atendimento. E ele realmente é muito importante. Mas ele não pode esquecer que
O produto é o que o cliente veio comprar. Então, é onde ele tem que se concentrar para fazer o cliente, né, querer adquiri-lo. E o que pode passar como uma objeção na cabeça de um vendedor na hora de utilizar essa ferramenta? Exemplo, eu vou chutar aqui mesmo, tá? O vendedor pode falar assim, nossa, eu só vou conseguir conhecer o produto depois de anos de empresa, não sei. O que você identifica quando você vê um vendedor tentando utilizar essa técnica, ou quando você fala para um vendedor utilizar essa técnica, o que ele muitas vezes te justifica por não estar utilizando? Isso é uma crença, né, que ele tem em relação à técnica. Na verdade, existem dois principais motivos pelos quais os vendedores não fazem demonstração. Um, a falta de conhecimento de produto, né? E como a gente percebe, realmente conhecer o produto leva tempo. Você conhecer as determinações técnicas, você experimentar para conhecer melhor aquela mercadoria e até mesmo, né, a experiência e lidar com o cliente. Isso com o tempo, né, você acaba melhorando nesse aspecto. Mas muitas vezes o vendedor não tem tempo. Então, como ele acha difícil, como ele acha que só depois de algum tempo ele vai conhecer a mercadoria, ele acaba não se esforçando. Então, a falta de conhecimento é um dos maiores empecilhos e o vendedor achar que precisa de muito tempo para demonstrar de forma eficiente, porque ele acaba desistindo. O outro motivo, e aí sim, é digamos, a falta, né, de experiência dele como cliente em ver vendedores de moda falando do produto. Como a gente está muito acostumado a fazer aquilo que é familiar para a gente, a gente não vê muitos vendedores de moda apresentando o produto de uma forma mais elaborada. Né? O tá lindo, né? É a sua cara, tá maravilhoso, ficou ótimo em você, são as frases que a gente mais utiliza. Então, como ele acha que o vendedor, para ser vendedor, ele precisa utilizar isso, ele acha estranho falar do produto, ir mais a fundo, ou precisar explicar por A mais B que aquele produto vale a pena ser adquirido. Só para a gente ter uma noção básica, se você for avaliar o atendimento de vendedores de carro ou de vendedores de tecnologia, seria inconcebível você ver um vendedor de carro ou de tecnologia não conhecer e não saber falar do produto. Ele normalmente fala as determinações do carro, né? Quais são as principais características, o que o cliente vai se beneficiar com aquilo. E a mesma coisa uma pessoa que vende, né, celular, computador, né, se torna muito claro, exatamente pela falta de conhecimento do consumidor, né, além de vendedor, ele é professor nesse aspecto. Já de moda, não. De moda, é muito difícil você pegar alguém que conheça tecnicamente, né, o produto, as características, né, os diferenciais de cada característica. Né? Por exemplo, existe uma malha, né, que é feita de viscose com elastano, que o fio é retorcido, que cada fio é retorcido, para que ela não crie bolinha, não crie aquele peeling, aquela bolinha na malha, né, chamada peeling, que é exatamente o lance do fazer o peeling que sai, descama, né, a pele, por causa da resistência ao atrito. Você vê, é uma informação comum, mas o vendedor ele não busca esse conhecimento para deixar o cliente seguro. E tem duas coisas aí que são muito importantes. São duas coisas que são muito importantes. Não só conhecer o produto, mas também falar o que o cliente quer ouvir. Porque não adianta falar de resistência, durabilidade para o cliente que quer conforto. Não adianta falar de conforto para o cliente que quer beleza. E não adianta falar para um cliente sobre a beleza daquele produto se ele quer praticidade. Ou seja, mais ou menos casar o conhecimento do produto com o conhecimento do seu cliente. Juntando os dois, a venda vai sair, né, aí de forma satisfatória. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo, né? Que lá em cima, no início da live, estava começando a falar assim, o que era uma forma errada de fazer, né? O que não era a apresentação de produto de uma forma eficaz.
E então explica exatamente aqui, destrinchar um pouquinho isso, um jeito errado que as pessoas tentam utilizar. Ali, transcorre um pouquinho pra gente aqui. Vou falar novamente aí pra galera. Primeiro, aquele vendedor que fala, tá lindo, é a sua cara. Ou, nossa, tem tudo a ver com você esse vestido. Ou, esse sapato tá maravilhoso. Até separa as sílabas. O que acontece? Toda vez, é óbvio que você pode estar falando a verdade, mas o cliente já acha que você está querendo só vender. Então, se não tem explicação lógica, o cliente vai achar que você está falando aquilo muito mais com a intenção de que ele compre do que está realmente falando a verdade, né? Falando aquilo que você realmente acha. Por mais que ela fale com entusiasmo, e pode ser até verdade, o cliente pode achar que não, que ela só está falando aquilo para poder convencê-lo. E é fato, se não tem uma explicação lógica do porquê está ali, do porquê é a cara do cliente, porque olha a diferença. Se eu falar que você está experimentando, né, uma camisa, né, uma camisa, e eu vou falar, poxa, uma das coisas legais, né, dessa camisa é que ela tem um percentual de elastano, que ela acompanha as curvas do corpo sem marcar, valorizando o corpo, deixando mais bonito. Né? Pô, é ótimo você ter uma camisa, né, que parece feita sob medida, vai ficar mais perto do corpo e vai te valorizar. Isso é importante. Então, eu expliquei por que eu achei que estava bonito. Falar só que está bonito, falar só que está maravilhoso, que é incrível, que é a sua cara, que você vai arrasar, né? Isso não tem relevância, porque é uma opinião, e uma opinião que não é respaldada. Então, demonstrar o produto, você pode falar que está lindo, mas você tem que explicar o porquê está lindo. Aí, voltando lá ao gatilho do porquê, né, a gente absorve melhor aquilo que explicam para a gente quando a gente vê o porquê. O porquê, ele valida a nossa opinião, ele valida o que a gente está falando, ele esclarece para o cliente que é verdade, que ele deve levar, que ele deve adquirir aquele produto, que ele deve comprar, ele deve, né, gastar o rico dinheirinho dele, porque ele percebeu que é um bom negócio. Quando eu era mais novo, assim, eu aprendendo sobre vendas, eu li um livro que ele fala uma coisa muito interessante também. Não adianta enumerar características. Porque quando você enumera características, imagina eu chegar para você e falar, olha, uma das coisas legais dessa t-shirt é que ele é laranja, gola careca, manga curta, 100% algodão. Enumerar característica nada mais é do que falar o que o cliente está vendo, né? Então, além de ficar cansativo, o cliente, ele não compra o que o produto tem, e sim o que ele faz por ele. Isso, desse livro já até falava isso, né? Então, perceber que é muito mais importante falar o que ele vai ganhar ao adquirir aquele produto do que ficar enumerando, né, as características, do que ficar descrevendo o produto para o cliente. Que ele ainda pode falar assim, vem cá, você está falando isso daí, eu não sou cego, eu estou vendo, né? Eu estou vendo que ele é laranja, eu estou vendo que ele é de malha, eu estou vendo que ele é manga curta, eu estou vendo que ele é careca. Diferente de eu falar, uma das coisas legais é que essa blusa é laranja, uma cor forte, que incrementa qualquer produção. Olha o diferencial, né? Eu realmente não só expliquei o que o produto tem, mas eu expliquei o que ele pode fazer pelo cliente. E aí a gente assemelha aí a uma demonstração eficaz. Caíse soltou uma pergunta aqui agora. Pode dar uma opinião entre um produto e outro? Armadilha da comparação. Caíse, eu acho que é isso, né? É quando o cliente pede para você dar opinião entre um produto e outro. O ideal é vender, né, a mercadoria, cada uma pelo seu próprio mérito. Né? A gente tem que fugir de dar opinião. Os vendedores, eles tentam fazer o quê, normalmente? Não o vendedor 5.0, tá? Aquilo que vai conseguir citar. Mas a maioria dos vendedores, ele vai tentar vender o mais caro. E é uma roubada você tentar vender o mais caro. Porque e se o cliente estiver perguntando
mas não está disposto a pagar o valor mais caro. Ele só está perguntando o seguinte: qual que é o melhor? É o mais caro? Poxa, infelizmente eu não vou ter o dinheiro para pagar, então não vou levar nenhum dos dois. E aí você perde a venda. Mas pode ser que o produto mais caro seja o melhor para ele. O que, né, a gente precisa fazer aí nesse caso? Quando o cliente pergunta, e aí, o que você acha? Acha que eu devo levar o produto A ou o produto B? Bom, fulana, eu vou falar uma coisa. Uma das coisas legais do produto A é que isso e isso. Então ele é muito bacana. E uma das coisas do produto B é aquilo e aquilo. Qual dos dois você acha que você vai ficar mais satisfeito? Que vai, né, satisfazer mais o que você precisa? Você volta a pergunta para ela. Então, fale de um produto, fale do outro e retorna para ela. Mas tem vezes que o cliente quer saber, de qualquer forma, a sua opinião. Né? Se ela insistir, se ela persistir para que você fale, mas eu quero saber a sua opinião. Você tem que ser o mais sincero possível. De acordo com o que você coletou durante o atendimento, quais são os desejos, necessidades e vantagens do cliente, o que você vai fazer? Você vai tentar adequar as características do produto que você acha que vai mais satisfazê-lo, independente de ser mais barato ou mais caro, e vai, né, dar sua opinião de forma sincera. Primeiro, evite, volte a pergunta para ele. Segundo, se ele quer realmente sua opinião, seja verdadeiro e adeque as características e benefícios desse produto às necessidades do cliente, mostrando que ele é o seu escolhido, mas de forma responsável. Espero ter aí dado a melhor dica. Quer dizer, às vezes o cliente usa essa pergunta até como uma pegadinha para a gente. Ele nem sabe que é, né? O cliente, não sei se usa de forma deliberada, que ele não estuda como ser um cliente, né? Vou estudar técnicas de ser cliente. Mas eu acho que os clientes têm saídas tão elaboradas e têm armas tão grandes quanto o cliente, que eu acho que deve ter um treinamento por aí, né? Para muni-los de armas para poder afastar o vendedor dele, e o vendedor não tem mais o poder de convencê-lo, de influenciá-lo. E fazer uma pergunta aqui, o preço ele vai definir qualidade mesmo? Que às vezes essa pergunta, né, do cliente, ele vai querer colocar o vendedor ali numa encruzilhada, mas eventualmente o cliente ele olha assim, cara, tem esses dois produtos aqui muito semelhantes, eu vou levar esse aqui que preço define qualidade. Como é que funciona essa relação? Na verdade não, porque existem promoções, um produto que pode ter inicialmente um custo mais alto, pode estar mais barato no momento, entre outras coisas. O grande lance é o seguinte, né, primeiro de tudo, apresentar um produto não é justificar o preço para o cliente. Mostrar que o produto vale, agregar valor a ele, não quer dizer justificar preço, né? Que valor é uma coisa muito pessoal. Então, o ideal é você entender quem é esse cliente e, né, apresentar um produto para satisfazer, né, os desejos, necessidades e vontades daquele consumidor. Então, o que você vai vender não é o preço ou justificar o preço. Você vai vender, né, o que o produto vai fazer por ele. E aí, à medida que você for falando, por exemplo, digamos que eu estou, né, vendendo um colar. Se eu falar, uma das coisas legais desse colar é que ele tem 3 banhos, sendo mais resistente, ficando com a cor, mesmo você com a mesma cor, mesmo você usando diversas vezes. Aí na cabeça dele, ele veio qualidade. Outra vantagem é que ele tem esse pingente exclusivo, que que só você vai ter. Você vai se sentir único. Então é muito bom você ter um colar onde você vai para onde for e as pessoas vão elogiar, mas não vão ter algo sequer parecido. Outra vantagem é que ele tem um tom avermelhado, que é um tom diferenciado, que chama a atenção. Vai incrementar qualquer roupa que você esteja usando.
Você vê que eu fui falando e a cada benefício, a cada coisa que eu fui dizendo, esse produto ele vai se tornando valoroso. Isso não quer dizer que seja em relação. Ele não está justificando o preço. Ele tá imaginando na cabeça dele que aquilo é um bom negócio. Então, independente do preço, seja lá o que você for vender, quanto mais você demonstrar o produto, mais ele se torna. Óbvio que você não vai ficar enumerando, falando um monte de coisa do produto, porque isso, além de cansar o cliente, ele não vai prestar atenção, ou até mesmo pode colocar ele em dúvida. Como assim em dúvida? Depois eu explico. Mas o fato é, à medida que você vai apresentando a mercadoria e vai falando quais são as vantagens, né, daquele produto em relação ao resto, vai construindo na cabeça do cliente o seguinte: vale a pena. Então ele para de pensar no preço momentaneamente, embora o preço seja muito importante, e vai pensando o que ele vai ganhar em adquirir aquela peça. Então, não é uma questão de preço. Então, por isso que você pode ter um produto que você demonstra mais, pode parecer mais valoroso, mas ele tem um preço mais baixo. Então, não é que seja irrelevante. Óbvio que o preço sempre vai ser uma coisa muito importante para o cliente, mas, né, ele fica em segundo plano na parte da apresentação da mercadoria. Para ficar até mais claro um pouquinho, né, você ficou de voltar um pedacinho aí que falou que ia explicar alguma coisa mais profundo. Você quer falar agora ou quer que eu solte uma pergunta? Pode soltar a pergunta, depois eu falo sobre isso. Ia te pedir para você explicar o jeito correto de utilizar a apresentação de produto para poder aumentar o salário da pessoa. E aí o que eu vou falar assim como o jeito correto que eu vou te pedir? Desde da preparação até o ato da venda mesmo, né, lá do checkout. Porque tem gente que deve olhar e falar assim, então é só sair falando do produto, aí o cara não se prepara. Pô, vai falar o que do produto se ele não se preparou, se não estudou a coleção, né? Então, como é que é essa jornada de fazer uma boa apresentação? É quase um curso inteiro você aprender a falar sobre demonstração, sobre o produto, demonstrar o produto, né? Porque são muitos passos, mas não são difíceis, né? São muitos, mas não são difíceis. A primeira coisa, né, que a gente precisa para apresentar bem o produto, para conseguir chegar aos 5K, aliás, eu estou explicando aqui como é que você consegue chegar ao salário que satisfaça, é conhecimento de produto. Então, ler a ficha técnica do produto, né, tentar entender as características. Hoje em dia você tem internet, você pode pesquisar, experimentar o produto, usar o produto. Isso faz com que você tenha uma autoridade para falar dele. Então, essa é a primeira coisa. No ramo de moda, ou até de calçado, quando eu falo moda, pode ser roupa, acessório, calçado, as pessoas elas não experimentam, ou só experimentam aquilo que ela gosta. Então, experimentar, ficar um pouco com o produto, tentar entendê-lo, é primordial. Óbvio, além de ler a ficha técnica, no caso de roupa, a etiqueta de composição, entender, né, quais são as fibras, né, e o que aquelas fibras têm de vantagem, né, de diferencial. Segundo, para você demonstrar bem, você tem que conhecer o seu cliente. Como eu falei anteriormente, não adianta falar de conforto para uma pessoa que quer durabilidade, que é algo mais resistente. Não adianta falar, né, de durabilidade para uma pessoa que está procurando beleza. Tentar descobrir quem é o seu cliente, o que ele procura, por que ele deseja aquela mercadoria, né, aonde ele vai utilizar, o que ele espera ao adquirir aquele produto e utilizá-lo, né? Você entender melhor o cliente é o que vai fazer toda a diferença. Sabendo o produto, sabendo, é o CC. Vamos lá, vou explicar CC: conhecimento do produto, conhecimento do cliente. Conhecer os dois, uma das coisas mais importantes é ordenar esse conhecimento. Agora eu vou explicar o que eu estava dizendo antes. Você não deve falar muita coisa. Porque se você falar muita coisa, o cliente ele não vai prestar atenção em tudo. Então, se eu estou, por exemplo, mostrando, né, um jeans, uma das coisas legais desse jeans é que ele
né? Ele é 16 gips, então ele tem um azul mais profundo, né? Sendo impactando mais, né, o seu look. Outra vantagem dele também é que ele leva um fio, né, mais espesso, sendo mais resistente, durando muito mais. Ele é feito num processo ring-ring, que é um processo feito num anel que dá um pouco mais, né, o disco fica mais fofo, né, mais macio, sendo hiper confortável. E outra coisa dele é esse botão metalizado, né, em banho automotivo, que dá um detalhe na peça, deixando ela exclusiva. O que eu falei primeiro? Você não lembra. Tá. Então, o bom vendedor, ele pode falar todas essas coisas, mas primeiro, se ele precisar e de forma espaçada. Ele tem que tomar cuidado com duas coisas. Usar termos técnicos. Lembra que eu falei do fio que é retorcido? Existe um tecido aí da Santa Constância, que é uma tecelagem famosa, né, da família da Constância Pascolato, também uma sumidade aí em termos de moda e estilo, que a radiosa é exatamente o fio retorcido para não criar pele, feito de viscose e elastano. Se você chegar para o cliente sem explicar nada, falar, olha, eu tenho uma blusa aqui que é radiosa, que ela é fantástica, e você não explica, ela vai falar, eu vou comprar uma blusa, negócio de radiosa, tem radiação, vai dar câncer, melhor não. Então, ela pode não conhecer bem o produto e pode até ficar na dúvida ao você falar um termo técnico ou enaltecer muito o produto sem explicar. Então, cuidado. Embora eu sempre vendi moda feminina, né? Eu comecei em uma marca unissex, mas depois ela virou feminina. E eu precisava falar de conhecimento de produto para falar, ué, um homem falando de roupa de mulher, será que ele entende? Ou quando você é muito jovem, está entrando, né, numa marca. Então, você escolher o que você vai falar e a forma de falar é importante. Então, existem umas estruturas, né? O grupo Menegote, né, falava cava bem, característica, vantagem e benefício, né? A chocolate que eu trabalhei usava, né, do grupo Friedman o CVBA, característica, vantagem, benefício e atração. Eu, Altamir, utilizo o CBP. É uma forma mais adequada de falar do produto de forma ordenada. O que é o CBP? Eu pego uma característica, falo o que o cliente vai se beneficiar com essa característica e explico o porquê que a característica prestar o benefício. É algo mais ou menos assim. Uma das coisas legais desse vestido é que ele tem uma estampa exclusiva, é a característica. Você vai se sentir muito segura na festa. Será? Porque só você vai ter. Então, o porquê explica. Queria eu falar assim, olha, uma das coisas legais desse sapato é que ele é vermelho, você vai usar muito. Eu falei a característica, o benefício. Mas será? Porque é uma cor que vai estar muito em tendência nas 4 próximas estações. Então, quando você explica o porquê, uma característica prestar o benefício, você faz de forma correta. E você vai falando, né, de acordo com o atendimento. Você fala quando apresenta, depois você fala quando o cliente experimenta, depois você fala, né, novamente para reafirmar que aquele produto vale a pena, e depois você pode ao contornar a objeção. Então você tem que saber muito CBPs, né? Agora, o que é o mais importante da demonstração do produto? Imagina eu chegar para a pessoa e falar, uma das coisas legais dessa bolsa é que ela é 100% couro. Uau! E ela o couro é mais resistente, durando muito mais, você vai ter anos. Vai usar anos a fio para permanecer com a mesma aparência. Isso é bem bacana, né? Faltou o quê? O entusiasmo. O entusiasmo passa a verdade. Eu falo do gatilho do entusiasmo, é que você imagina, né, aí se tiver meninas assistindo, quando você conhecer um cara e for falar dele para um amigo ou para a mãe. Né, você fica toda empolgada com aquele encontro, você fala, mãe, conheci um cara, o cara é demais. Você não fala, conheci um cara, ele é legal.
Tudo bem que você pode até perceber depois de algum tempo que ele não é o cara ideal para você, mas quando tá naquele momento onde você inicialmente conheceu alguém, se empolgou com essa pessoa, você fala com entusiasmo, o entusiasmo passa que você acredita naquilo, por isso as pessoas também vão acreditar. Entusiasmo, né, vem do grego, né, e significa sopro de Deus dentro de si, né? É como se você tivesse possuído por um Deus. Na Grécia, como tinham vários deuses, né? Por exemplo, se a pessoa estava fazendo, digamos, estava lá colhendo, estava na colheita, estava plantando, com muita vontade, fazendo com entusiasmo, falava que ele estava com o sopro do Deus Ceres, que é o Deus da agricultura. Então, olha que coisa bonita. Mostra que você está além do normal, que você está, né, como se tivesse com algo divino dentro de você e você estivesse expressando isso. Então, o entusiasmo ele é primordial para a demonstração do produto, porque ele tem que casar o que você está falando com o tom de voz, né, a forma que você está dizendo. E aí, né, é a demonstração perfeita. Então, só para recapitular, conhecimento de produto, conhecimento do seu cliente, demonstrações não com tantas informações, mas com informações pertinentes, fazendo de forma ordenada, principalmente falando de característica e benefício, explicando por que tal característica traz tal benefício, e falar com entusiasmo. Aí sim você vai ter demonstrações perfeitas. Falar daquela forma ali que você estava ilustrando, sem entusiasmo, você não consegue nem vender a ideia de levar alguém para uma festa que vai ser bombada, né? Ó, vamos lá em casa, vai ser muito bom. Você, nem isso o cara vai, né? Não, tá doido. Agora, você passar ali a experiência, todo o conhecimento de um produto através disso, né? O cara não sabe nem o que está acontecendo, mas ele quer ir junto. Porque tem uma coisa que fala assim, a pessoa que sabe onde está indo, ela vai ganhando seguidores, né? Porque ele está andando com tanta certeza que as pessoas vão se associando a ela. E quando ele fala com entusiasmo e conhecimento de algum produto, o cliente acaba se associando a ele como? Quando ele fecha a venda. Sabe por quê, Fernando? Muitas pessoas não sabem onde querem ir. Então, é um gatilho mental poderosíssimo você ser uma autoridade aonde, né, onde você vai levá-las. Então, por exemplo, nesse caso, vão te seguir porque é como se você soubesse do que você está falando. Eu que tenho um corpinho, né? Adoro uma comida. É que nem quando você prova uma coisa, né? Em algum lugar e fala, cara, comi um prato em tal lugar. Aí sim, vem a parte de separação. É maravilhoso. Então você está colocando entusiasmo. Tá? Então, demonstração de produto. E o engraçado é que demonstração de produto ela pode ser tanto verbal quanto na escrita. Porque dependendo do texto, você consegue mostrar, né? Aí você tem artifícios da escrita que mesmo num post do Instagram, mesmo, né, numa mensagem para o cliente, ao você falar do produto, você pode mostrar esse entusiasmo. Isso é determinante para o cliente comprar. Exatamente. E aí eu vou te pedir agora, então, dica prática. Como é que uma pessoa que está ali, já está no campo lá, né, trabalhando, ela pode, hoje, amanhã, começar a apresentar melhor o produto dela? Uma dica bem prática mesmo. A primeira coisa é separar produtos por dias e construir CBPs antes de apresentar o produto. Então, por exemplo, eu trabalho numa marca. Eu pegar 2 ou 3 produtos por dia e enumerar algumas características e desenvolver, né, frases utilizando característica, benefício e por que tal característica traz tal benefício. Por quê? A experiência, o treino em criar CDPs vão deixar você mais preparado até para um produto que você não conhece. E construir CDPs é mais importante até do que conhecer o produto. Óbvio, conhecer o produto é extremamente importante, mas a construção dele, porque quando você está demonstrando o produto, você tem que perceber 2 coisas. Como é que você vai construir CBPs eficientes? Pega todas as dores daquele cliente. Por exemplo, no ramo de moda, eu vou falar, por que um cliente não compraria uma roupa? Acha caro, né? Acha que ele não vai usar muito.
Dois, ela tem medo de não ficar bem no corpo, né? Algumas pessoas, tenho medo de que aumente meu peso, que a roupa aumente meu peso, né? É uma dor. Se eu vou usar aquele produto de outras formas, em outras ocasiões, será que eu vou usar poucas vezes, muitas vezes? E aí você vai enumerando também quais são as dores do cliente e vai construindo CBPs para solucionar essa dor. Essa é uma das melhores dicas que eu posso dar. Então, tudo tem que ter um pouco de prática. Então, você que é vendedor e quer chegar a ter 5 mil de salário, né, se você quer, né, ter um salário que satisfaça, que você se sinta realizado, você tem que trabalhar um pouco. Então, enumere as dores do cliente e faça CBPs de 2 ou 3 produtos por dia, né? Não precisa ocupar muito tempo. O grande lance é a constância. Fazer, né, de segunda a sexta, ou 3 vezes por semana, de acordo com a sua rotina. E isso daí vai te ajudar muito a você falar do produto e não ser vazio. O problema é que as pessoas estão tentando vender muito, mas elas não falam do produto. Olha que eu acho engraçado que tem vendedores que fazem telemarketing, né, mandam mensagem falando de uma promoção, falando de um lançamento de coleção, e ele não fala do produto. Ele tenta vender os 50%, os 30%, o voucher ou a chegada de produto. Mas ele não fala de produtos específicos. Por quê? A falta de segurança, a falta de conhecimento do produto. Isso é primordial para você ter êxito. Entendi. A gente está indo aqui para o final já. Eu vou falar aqui o que eu consegui anotar, tá? Tipo, fazer um condensado, né, do aprendizado que você passou aqui para a gente, né? A gente estava falando então de apresentação do produto, né? Em que isso ajuda o vendedor a escalar mais o salário dele, chegar a 5 mil de salário constante na empresa ou no trabalho dele, né? E aí isso, pegando aqui dica prática, é porque você usar o gatilho mental da história associado a todo o conhecimento do produto, né? Porque depois acaba que o cliente acha que ele leva um pouco daquela história, daquele momento, né? E tudo sempre com muita pausa, com muito cuidado para não falar demais. Né? Não falar demais, que eu digo não importunar o cliente, né? Com informação que pode só gerar dúvida na cabeça dele. Aí teve um ponto que você falou, que o cliente já tem que entender que aquele produto é dele. E as perguntas abertas, né? Isso pode ser até um assunto, qualquer hora dessa, para a gente fazer uma live, né? As pessoas têm muita dificuldade, né, de utilizar a pergunta aberta, porque o vendedor tem mania de ser cartomante. Ele faz, tipo o Faustão entrevistando. Ô louco meu, você gosta de que tipo de produto? Você quer vestido? Aposto que você gosta de vestido. Ele já pergunta respondendo. Além de ser fechada, ele já na cabeça dele ele já respondeu, né? E a pergunta aberta é exatamente o contrário disso. Na verdade, quando você fala... Depois vamos fazer uma live com esse tema, pergunta aberta, pergunta fechada, o que é e quando usar cada uma delas, né? Na verdade, cada uma delas pode ser uma live, é muito assunto. Mas eu acho que é até interessante, porque isso é primordial do que você falar do produto. Mas nem sempre o script sai perfeito no atendimento. Então, eu acho que vale muito a pena a gente dissertar para a equipe treinar e para criar o hábito de fazer perguntas que o cliente vai responder o que ele quer, não o que o vendedor espera. Esse é o grande lance. Quando você vira e fala assim, se fizer uma pergunta, só usar um exemplo, né? Virar para o cliente, me corrija se eu estiver errado, fala assim, você entendeu que ele está indo para aquela festa de casamento, alguma coisa, aí tu fala assim, cara, você imagina naquela festa você com essa roupa exclusiva. Se você conseguir botar ele na imaginação, ele já vendeu uma vez, já comprou uma vez o produto, né? Já está lá na festa, ele nem sabe. Ele já comprou. Então, você vende várias vezes aquele produto. Legal. O ato de pagamento é só a oficialização do negócio. Então você falou aí do desejo, né, de criar o desejo. Existem várias formas de criar o desejo. O primeiro é a utilização, né, dos pronomes possessivos, o seu e sua. Quando você vai contando, inclusive, imagina você com seu vestido, é diferente de que imagina com esse vestido. Seu, né, já deu aquele peso de que já é dele. Outra coisa é estimular o cliente a experimentar. Isso é imprescindível. Se eu falo que o vendedor tem que experimentar para você, o cliente também tem que experimentar para criar desejo.
E é impressionante. Quando o produto está, por exemplo, quando é roupa, está na arara, o cliente não sente que é dele. A partir do momento que ele pega, né, ele se sente mais dono. Quando ele coloca nele, né, só para visualizar no espelho, ele já se sente mais dono. E quando ele experimenta, né, é a cartada final. É aí que ele vai criar esse envolvimento com a mercadoria. Outra coisa é realmente fazer o cliente se imaginar com a peça. E aí a gente pode usar a técnica do storytelling, né? Contar uma história que você já viveu, ou contar uma história que ele pode vivenciar, né, até mesmo como gatilho da antecipação, né? Imagina se você tivesse narrando um trailer da ocasião. Né? Imagine quando você chegar lá. Teve um caso muito interessante que uma vendedora minha estava sondando, né, uma cliente, ela estava comprando um vestido para uma festa. Ela falou: pô, mas o que você queria com esse vestido? Ela falou: minha filha, eu quero arrasar, porque eu vou encontrar meu ex-namorado e ele vai estar com a nova namorada dele. Eu quero que ele não pare de olhar em mim. Aí a vendedora, muito habilidosa, falou assim, quando ela colocou, ela chegou com aquela voz, né, penetrando a mente da cliente, fala: imagina você chegando na festa e ele não conseguindo desviar o olhar, porque esse vestido, né, como ele tem um decote mais acentuado, valorizando o colo, tenho certeza que ele não vai conseguir parar de olhar para você. E essa estampa ninguém vai ter. Como ela chama muita atenção e é muito bom gosto, né? Não só ele, mas ela também. E vai ficar emitindo opinião de você a festa inteira. Então, você imagina, você vai construindo aí uma história na cabeça da cliente que vai mexer com o lado emocional, né? A gente já falou antes em algumas lives, né, nas esferas da tomada de decisão da cliente. E aí você vai para o emocional. Porque quando a gente conta uma história, a pessoa se sente vivendo aquela história. E aí mexe muito fortemente com as emoções. E outra coisa, para a demonstração do produto, também é fazer o trailer do filme, que é o produto. O filme, na verdade, é o produto. E falando do produto antes de apresentá-lo. Imagina, eu estou vendendo para você, né? E aí eu falo: olha, eu tenho um short jeans. Você falou que é pro churrasco. E uma das vantagens dele é que ele tem aquela alça do lado, dando um aspecto muito diferenciado. O short jeans todo mundo tem o mesmo. É legal quando ele tem algum detalhe que diferencie ele. Você pode botar com a básica branca que vai enaltecer, né, seja o look que você tiver. Outra vantagem dele é que ele tem um jato de areia desgastando ele bem na altura da perna, deixando ele com a arma despojada. Você está preparada? Olha aqui. Quando você for falando, ela vai criando na cabeça, mostrando que é aquele produto especial. Então, isso também cria o desejo de posse. Então, é uma boa dica aí para criar essa vontade de adquiri-lo, esse sentimento de que o produto... Porque o desejo de posse é tão grande que ele é a parte antagônica do sentimento de perda. E o sentimento de perda é algo que dói muito no cliente. Imagina você falar tudo isso para o cliente e falar depois que não tem. Ele vai ficar muito decepcionado, né? Então, por isso aí, mais uma vez, conhecimento de produto, conhecimento do cliente, né? E falar um produto com entusiasmo e com algumas técnicas vai fazer com que ele não queira perder tempo e ir na outra loja e comprar com outra pessoa. Ele vai com certeza aí querer comprar com você. Exatamente. É quase ali, tem alguns passos que são, algumas etapas que são primordiais, né? É conhecer o produto, é conhecer a ficha técnica, né, dele, você saber ler o cliente, se conhecer, usar o produto, né? Você vai colocando tudo ali como se fosse um cinturão, uma caixa de ferramenta, né? E aí você tem tudo. Aí quando você vai necessitando, você vai expondo isso para o cliente. Algumas coisas você vai de forma deliberada, avança um pouquinho mais, recua, é quase um jogo também ali no momento, né? É por aí. Bem legal. A constância aí vai criar o hábito, muito mais do que você tentar fazer de toda a coleção num dia só. Você criando hábitos de todo dia fazer 2, 3 produtos, fazer 3 CBPs de cada um, tentar imaginar as dores e solucionar essas dores, vai ajudar muito, não só na sua venda presencial, mas também na sua venda digital, na sua venda à distância. E
Uma coisa que ajuda muito, né, é você trabalhar numa marca que você gosta, que você respeita, né, que você tem, gosta de usar. Fala um pouquinho disso, que aí te ajuda em todo esse envolvimento, né? Na verdade, E no final, entusiasmo. eu acho que uma marca que você respeita e que você admira a construção do produto. Não necessariamente uma marca que você gosta ou use. O bom profissional é aquele que vende toda a mercadoria com entusiasmo. Porque porque imagina o vendedor. Né? O vendedor ele tem muita facilidade de falar daquilo que ele gosta. Mas existem produtos que não são o gosto daquele vendedor. Mas ele tem que entender que a construção daquele produto, se foi elaborada, foi pensada, ter respeito e ter admiração pela forma como chegaram naquele produto. Foi uma pesquisa de tendência, foi um estudo, foi testar de diversas formas, por exemplo, roupa numa modelo de prova, é você, né, ser de vanguarda e tentar colocar produtos que ainda nem fazem sucesso, né, por você ter um DNA bem construído de marca. Isso tudo pode fazer com que ele sinta orgulho. E mesmo que ele não goste do produto, ele vai vender. Eu falo porque eu vendi roupa feminina, que eu não usava. Né? Mas foi até melhor para mim, porque eu consegui, por eu pesquisar mais do produto e entender mais sobre o produto, eu consegui, independente se for do meu gosto ou do gosto que eu gostaria que minha, da minha namorada, eu conseguia visualizar o produto e entender que cada cliente tem um estilo. Até porque isso é um defeito. O cliente pode perguntar também. E aí, ficou bom? Dica: nunca fale se ficou bom ou ruim. Sempre quando o cliente acabar de experimentar, pergunta para ele: e aí, o que você achou? Para Antes você dele acompanhar perguntar. a opinião do cliente. Antes dele perguntar. Isso é uma dica primordial. Porque se ele fala, não gostou, fala, pô, eu entendo, de vez em quando, né, nem todo mundo gosta desse tipo de produto, mas me fala, o que você não gostou? Para você oferecer uma alternativa. Você ganhou o cliente. Agora também, se ele falou que gostou, aproveita. Aí tem gente que fala, Altamir, se eu não gostei de um produto no cliente, eu tenho que falar. Gosto, cada um tem o seu. Imagina se você vai impor o seu gosto para o cliente. Você pode falar do produto sem mentir. Se eu falar, uma das coisas legais dessa blusa é que ela é preta, mais neutra e combina com tudo, eu não estou mentindo. Eu posso não gostar, mas eu estou falando sobre uma característica, um benefício que são reais. Então, isso também é muito importante. Tá, Altamir. Abraço, obrigado a todo mundo que participou aí. Vai E levar. vamos lá.